Olá pessoal, meu nome é Claudemir Andrade, eu sou vice-presidente de inovação da FRAC e é um prazer estar com vocês aqui nesse podcast com o CEO da PCTec, Ed. Tudo bom, Ed? É isso aí, tudo bem, Claudenir? É um prazer enorme estar aqui contigo Bacana. mais uma vez e podendo aí explorar um pouco mais aí do mundo tecnológico e dos nossos serviços. Muito obrigado Boa. pelo convite. Exato, mundo geek, a gente gosta de tecnologia, né? É isso aí. Bom demais. Bacana, bacana. O Ed, hoje a gente separou um tema bacana aqui que é HaaS, Hardware as a Service, né? É isso aí. Mas antes da gente falar de HaaS, Ed, é 30 segundinhos, explica um pouco da PCTec, quando começou, como é que ela surgiu, conta um pouquinho dessa história pra gente aqui. Muito bom, muito bom. A PCTec é uma startup, é uma velha nova startup, né? Ela é Boa. uma empresa de 35 anos de mercado. Ela se originou aí nesse mundo tecnológico e focada no serviço, no pós-venda. Então nós explorávamos no passado a venda de equipamentos de tecnologia e também o seu suporte. Legal. De um tempo para cá nós nos reinventamos, né? Mais precisamente de 4 anos para cá. A PCTec tem focado bastante no mundo de hardware como um serviço. E por aí a gente tem navegado aí, atendendo os nossos clientes e crescendo nesse mercado, que é um mercado realmente bastante interessante. Muito bom. Então, conforme você falou, uma nova velha startup que pivotou. Exatamente, Boa, exatamente. legal. E me tira uma dúvida, Ed, uma curiosidade. Essa pivotada para HaaS foi incentivado pela pandemia? Muito, também, né? Na verdade, nós já falamos de hardware como um serviço desde a nossa origem, desde a Ó, que nossa legal. fundação. Que bacana. Mas lá atrás você sabe que o mercado era bastante fechado, bastante difícil, né? Nem o nome Hardware as a Service era se falado, nem Device as a Service É, americanizado, enfim, não tinha essa verdade, nomenclatura. Nós falávamos locação. Então a verdade. gente traz na nossa origem, na nossa história o modelo de negócio, porque na verdade o Hardware as a Service não é um produto e também não é um serviço, ele é um modelo de negócio. Perfeito. Então nós trazemos isso desde do nossos primórdios, claro que potencializado pelo momento pandemia e pós-pandêmico. Então, ou seja, o modelo do negócio, eu costumo dizer, enfatizar muito bem isso daí. Muito O bom. nosso modelo de negócio ele foi bastante enfatizado e ganhou corpo, ganhou solidez e reconhecimento do mercado nesse triste momento que nós vivemos, né, da Verdade, pandemia. verdade. Então, isso abriu-se portas, exploramos oportunidades, enfim, e consolidou o modelo, ao ponto de nós termos aí grandes investidores hoje focados nesse mercado. Muito bom. Eu gostei muito, viu, Ed? Eu acabei de aprender com você aqui a definição de HaaS. A gente acha que é serviço, né? Mas Sim, é um modelo é de um modelo de negócio. negócio, Legal. puramente um modelo de Muito negócio. bom. É uma forma de você ofertar o produto que você tem. É um modelo, né? Exatamente, até Muito bom. porque se nós entendermos um pouco, o modelo, o conceito de compra também se alterou muito. O Verdade. modelo, né, de Verdade. aquisição. Verdade. Então hoje a gente vê um mercado muito mais aberto, o comportamento do consumidor ou o comportamento das empresas, que hoje é o foco da PCTec, o mundo corporativo, também mudou. Então, com essa mudança, a gente agrega e integra isso ao modelo. Então, Legal. é super sinérgico o comportamento de compra, que é um novo Sem comportamento, dúvida, sem dúvida. com o modelo do negócio. Sem dúvida. Então, hoje você vê locação de smartphone, de tablet, de veículos, o que antes, né, no passado, era até investimento. Verdade. Era que loucura, né? A gente vai entregar um pouquinho a nossa idade agora. Verdade. Sou da época que você comprava um automóvel visando investimento. Hoje não mais. Então hoje você tem aí grandes locadoras fazendo, ou grandes empresas fazendo, não a venda do automóvel, mas a locação dele. Exato. A longo prazo. É. Então, enfim, dado essa mudança de comportamento de compra, ganhou-se ainda mais a adaptação ao modelo de negócio do hardware como serviço. Muito Né? bom. Eu acho que foi muito cultural também, né? A gente saiu muito daquela cultura que a gente vivia, né? E nós somos da mesma época aqui, né? Da inflação a 30% ao ano, que você tinha que ter para não perder. Exatamente. Né? E aí eu acho que a cultura mudou, a economia mudou, a geração mudou e agora eu não quero ter, eu quero experimentar.
É isso né? aí. Eu quero usar, né? Eu não preciso ter para eu poder usar, né? Exatamente. Você sai daquilo de ter a posse do bem para Sim. ter a experiência do bem. Exato, a experiência do bem. É isso aí. Perfeito. Então você usufrui a experiência. E quando você olha as gerações, a nova geração, ela está muito mais ligada, muito mais antenada à experiência, Sem dúvida. ao benefício do bem. Sem dúvida, é Né? verdade. Se você pegar os nossos pais, na época deles, tinham assim, o conceito de ter a posse, de ser dono do negócio. E sobreviver, né? E sobreviver, exatamente. Então, com essa diferença de comportamento, a experiência no final é o que conta, né? Verdade. É isso aí. Verdade. Eu acho que o que você falou de comportamento é ter empurrado muito essa estratégia de RaaS para estar muito mais sendo falada hoje, tem até podcast para isso, né? Sem dúvida Desse nenhuma. modelo RaaS. Então, assim, Ed, ó, nós já falamos um pouco sobre o RaaS, se empolgamos aqui já, né? Então, assim, se você fosse colocar uma diferença clara entre o que é locação, né? O que é RaaS, o que é aquisição. O que você poderia explicar para alguém? Não, cara, isso aqui, RaaS é isso, aquisição é isso. Como é que você definiria isso assim de uma forma clara? De uma forma clara, a posse te dá a obrigatoriedade da manutenção, principalmente. Então, quando você adquire o bem, você é responsável, é total responsável pela sua manutenção e sustentação. Certo. Então, trazendo um pouco para o nosso universo, para o meu universo PCTech, nós estamos falando de outsourcing, de hardware como serviço. Perfeito. No mundo de PCs, laptops, dispositivos móveis, enfim, dispositivos tecnológicos. Então, quando a empresa adquire, ela compra, a responsabilidade da sustentação desse ambiente é toda dela. Inteiro dela, verdade. Responsabilidade total dela. Não só em termos de pessoal para suportar, mas custos também. Você pode terceirizar o suporte, você pode se basear numa garantia padrão, mas a responsabilidade da disponibilidade de uso daquele bem é de quem é dono. Muito bom. No Hardware as a Service é justamente o contrário. Totalmente. Então, o foco do cliente final é transferir essa responsabilidade para uma empresa que tem, obviamente, o mínimo de qualidade e estrutura, porque o bem em si, o computador no final, ele é igual. Se você for comprar, você vai comprar o mesmo item de uma locação. E vai ter o mesmo resultado. Vai ter o mesmo resultado, exatamente. A produtividade do teu usuário final é o mesmo. É mesmo. Porém, a transferência da responsabilidade de manter aquele ambiente à disposição da operação, da sua operação diária, ela é transferida. Boa. Então, acho que a principal diferença hoje, o que tem feito empresas a repensarem o modelo, aí a gente volta a falar do modelo de negócio, é justamente esse, é ter uma estrutura, uma retaguarda que suporte aquilo para elas, até porque o bem em si, o ativo, não é o core business da empresa. O core business distrai, né? Você manter isso distrai do core business. Distrai, né? E gera muito custo. É. Então você acaba transferindo. Eu tenho uma experiência muito, muito clara, né? Eu tenho automóveis alugados para pessoa física, para mim. Legal. Então os meus automóveis, o meu, da minha esposa, são locados. Deu um problema, eu transfiro esse problema. Eu não preciso mais me preocupar. Eu pego um carro reserva, deixo o carro na mecânica, eles fazem toda a manutenção, troca a peça a tempo rápido, né? Que eu contrato isso, está dentro do contrato. Tem um SLA, né? Exatamente, eu tenho um nível de serviço que me garante isso. Com os nossos contratos, com a tecnologia é a mesma coisa. Então a empresa não passa a ter aquela responsabilidade e assim os custos que isso implica também, né? Eu acho que tem muito a ver com o mindset também, né? Da gente entender que, puxa vida, não preciso ter um carro, eu posso alugá-lo. Não preciso ter uma CPU, eu posso alugá-lo. Não preciso ter um servidor, eu posso alugá-lo. Meus vendedores não precisam ter um notebook, eu posso alugá-lo, porque eu estou na rua, sob risco e tal, eu posso alugar isso aí, né? Exatamente. É o mindset também de entender que esse modelo, ele agrega muito. Ed, para o público não pensar que nerd também não tem cultura, então eu vou citar aqui o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso é aquisição. Exatamente. Então você adquiriu, a responsabilidade é tua, velho. Toca aquilo ali, o problema é seu. É isso aí. Né? E o hardware não. O RaaS, né? O RaaS não. O RaaS eu adquiro e alguém é responsável por ele. Eu apenas uso. Exatamente. Né? Eu apenas faço uso dele. Eu faço uma questão de um contrato, na verdade. Né? O conceito está super correto. É isso aí mesmo. Muito bom. Bora lá, Ed. Aí... voltando aqui para a nossa Veia Nerd, eu perguntei para a inteligência artificial aqui, para o ChatGPT. Todo mundo usa o ChatGPT hoje, eu também não posso deixar de Quase usar. Quase ninguém, né? Aí eu falei aqui, ô ChatGPT, me fala aqui, o que você entende de RaaS? Né? E estamos no caminho certo. Ele falou, cara, RaaS é o seguinte, ó, você é uma assinatura ou um aluguel, né? O cliente paga pela assinatura em vez de adquirir,
Manutenção, suporte, você não se preocupa, né? O responsável pelo produto aqui resolve isso para você. Aí tem um item aqui, ó, atualizações, também tem isso, né? Também. Os updates isso também, ele falou que os updates o fornecedor que tem que fazer. Aí tem outro item que ele chama de escalabilidade. Interessante, né? Porque se eu tiver que comprar 1000 notebooks, olha o trabalho que dá. Eu só ligo para o cara e falo, manda 1000. É isso aí, né? É isso daí. Boa, bacana. Então o ChatGPT também ajudou a gente aqui, viu? Ele está sendo um bom vendedor, viu? Está sendo um bom vendedor, Aí ele fala sobre servidores e infraestrutura como serviço, equipamentos de ponto de venda de varejo como serviço, que é o que a gente atua aqui na FRAC, impressoras e periféricos. Aí você tem aqui uma gama de produtos que você pode colocar no modelo de negócio RaaS. Né? E é interessante e quando ele trata sobre escalabilidade, porque a gente tem uma noção de escalabilidade em termos de volume. E está certo. Sim. Então, né, a empresa vai comprar ou tem a necessidade de 1000 laptops, por exemplo. É custoso, é muito caro, é difícil você monitorar isso, principalmente logisticamente falando. Imagina, no Brasil, você tem uma expansão continental. E o pós-venda também, você sustentar 1000 equipamentos dentro do seu parque não é brincadeira, não é fácil. Então a gente pensa muito no volume, que está certo, é verdade. É uma dor também, né? É uma dor, com certeza. Então, eu já conversei com muitas empresas que falam, olha, eu evito de migrar ou de atualizar 100% do meu parque porque eu não tenho braço, porque eu não tenho tempo para migrar. Então, o outsourcing, né, o RaaS, ele vem também ajudando na escalabilidade porque eu consigo, eu tenho demanda. Eu tenho braço para fazer isso de forma gradual para o cliente ou de forma pontual, de uma vez. E pensando em escalabilidade, a gente já navega por um cenário que eu não estou focando apenas mais o laptop, o PC, a impressora. Né? A gente até tem uma brincadeira lá dentro de casa que é o seguinte, plugou na tomada, acendeu uma luz e for tecnologia, nós estamos fazendo RaaS. Legal. E nós, inclusive, com essa brincadeira, olha que engraçado e surpreendente. Com essa brincadeira que nós temos, nós levantamos e identificamos 2 outros nichos que nós vamos lançar. Vou dar um spoiler aqui já. Boa. Nós estamos lançando já para o próximo ano aí um spoiler da PCTech. Nós estamos entrando muito forte também na linha de healthcare, né, na parte de saúde. Interessante. E também voltado para o conforto também. E aí quando a gente fala de saúde, a gente está pensando basicamente em hospitais e clínicas e o conforto dos seus pacientes. Já olhando não só a experiência do meu cliente final, mas olhando a experiência do cliente final do meu cliente. Perfeito, é o B2B2C. É isso aí, é isso aí. Então a gente está pensando nessa experiência e já trouxemos aqui 2 verticais novas e aí a gente vai explorar diversos outros segmentos. Por exemplo, aparelhos de ar-condicionado, TVs em quartos de hotéis e de hospitais. Então, assim, o modelo, aquilo que nós falamos no começo, o modelo ele está bem sólido. E isso faz com que a gente abra portas, né? Então, é um spoiler, a gente está lançando agora as 2 verticais para o próximo ano e espero que tenha o mesmo sucesso que nós já temos muito na área de tecnologia. Muito bom. Vai ter sim. Eu acho que daqui a pouco a gente sai do RaaS e vai para o Everything as a Service, né? Qualquer coisa como serviço, né? Nós já falamos nos bastidores isso aí. Boa, bacana, legal. Vamos falar um pouquinho então de ESG? Já que você falou de Wells, né? De bem-estar, né? E o ESG, né? A gente sabe que o ESG tem as suas principais bases ali, né? Qual eu vou dizer, sinergia, né? Tem o RaaS com ESG e como é que a PCTech, você como CEO, porque a estratégia de ESG não se delega, né? Não, o CEO tem que estar comandando isso, eu imagino que você faça isso. O que você vê de sinergia aí entre essa questão da responsabilidade que a empresa tem, né? O social, o ambiental, a governança, com o RaaS? O que isso tem a ver? É muito engraçado e muito oportuna a pergunta, muito bem feita. Hoje se fala-se muito em ESG. Então a gente olha o ESG e aí eu vou fazer assim uma comparação uma analogia bem peculiar. Porque o ESG, quando falamos de ESG, o que vem na nossa cabeça? Sustentabilidade. Sempre. É plantar árvores, o verde, o mundo verde. Mas o ESG, ele tem um apelo, ele tem um vigor muito forte dentro das corporações, principalmente na governança. Então, a governança, no meu ponto de vista, essa é a minha opinião, né, pessoal, eu acho que ela tem que vir antes. Porque a governança dentro da empresa é que gera toda a diretriz, que gera todo o compliance e que dá o caminho final
e define o futuro da empresa. Principalmente com relação às aquisições, ao modelo de negócio. Boa. Então, quando você escolhe um modelo de negócio RaaS, ele está diretamente ligado com a sua governança. Porque ele vai trazer compliance, ele vai trazer segurança, principalmente segurança de dados, que também há como entender dentro do RaaS o conceito e o modelo de segurança. Então, tudo isso está ligado à governança. Né? E hoje, infelizmente, no Brasil, as pequenas e médias ainda estão longe desse mundo. Quando a gente fala ESG, a gente fala muito nas grandes, nas bigs, que tem um poder de investimento muito alto, que tem metodologias definidas, que tem processos definidos. Claro. Mas quando a gente desce um pouco o sarrafo, né? Na minha terra a gente fala o sarrafo. É isso aí mesmo. A gente desce um pouco, a gente vê as pequenas e as médias sofrendo muito nesse mundo de ESG. Então, o RaaS... Olha que interessante, a gente está falando de computador, mas o RaaS pode ajudá-lo a estar compliance. Claro. De acordo, você vê aí algumas médias fornecendo para fora, fazendo exportações. Então, hoje em dia tem ainda cada vez mais exigências para compliance, para leis, LGPD. Então, tudo isso, a parte de segurança cibernética principalmente. Então, tudo isso está ligado com o produto, ou com o serviço, ou com o modelo de negócio. Perfeito. Então, isso tem sinergia. Né? Então, a governança, falando de sustentabilidade do verde, não precisa, é chover no molhado, né? A gente sabe que o mundo da tecnologia gera muitos insumos, né? Lixo eletrônico. Demais, então, qualquer pesquisa que você fizer, você vai se surpreender. É chumbo, é prata, até o próprio ouro nas placas, é isso mesmo. E infelizmente, voltando a falar de governança, etc., nem todas as empresas têm uma política acirrada para isso. Então, eu, por experiência, já fui em empresas que eu entrei em salas, em depósitos, amarrotados de dispositivos amarrotados, porque ele não sabe o que ele faz com aquele dispositivo. O RaaS, ele vem com uma boa ferramenta para isso também. Por quê? Porque o equipamento não é da empresa, ela já não se preocupa também com o seu descarte. E as empresas sérias do mundo RaaS, elas têm leis e têm a sua própria governança, que faz o descarte corretamente, politicamente correto. Segue a logística reversa e faz o descarte. Exatamente, ela segue um padrão. E mais, e aí entra agora quase que uma filosofia que eu gosto muito, né? A filosofia do second hand, ou seja, da segunda mão, do seminovo, de recolocar esse equipamento, esse dispositivo no mercado novamente, gerando muito menos ruído, muito menos lixo eletrônico. E dando chance para as empresas, para as pequenas empresas principalmente, que hoje não necessita de alta tecnologia, porque isso é outro erro do mercado, né? Achar que um computador novo vai ser o supra-sumo da sua performance. Tem que ser o iCore 9, última geração, e o cara só vai usar Excel. Absolutamente. Né? Absolutamente. Então, nós temos uma linha dentro da PCTech, que é a linha de seminovos, e a nossa metodologia, o nosso foco lá é a sustentabilidade. É tornar esse equipamento novamente, primeiro, usual. Então, os equipamentos que retornam de contratos, nós reciclamos esse equipamento, né? Nós damos uma nova cara para ele e recolocamos no mercado através de locações, com valores mais baratos, né? Mais acessíveis e focando, obviamente, no menos descarte possível. Exato. Existem equipamentos que a gente precisa descartar e a gente segue o processo correto, faz o descarte. Mas a grande vantagem do RaaS nesse mercado, principalmente olhando sustentabilidade, é justamente a possibilidade de você recolocar esse equipamento em uso. Perfeito. Entendeu? Isso traz uma economia em toda a cadeia, todo o ecossistema, né? A gente está falando aqui de ESG, mas, puxa vida, você reaproveitar um computador para uma pessoa que não vai precisar ser um programador, que vai precisar rodar uma inteligência artificial local, que vai usar Word e Excel para fazer uma proposta e mandar e-mail, cara, um computador aí, um iCore 5 para ele, um iCore 3, que para alguns falam assim, iCore 3 está ultrapassado. Depende do que você vai fazer. Exato, né? Depende disso, né? A usabilidade e o retorno que isso te dá, ela é muito relativa de caso para caso. Exato. Eu tenho experiência de grandes multinacionais que têm adotado a contratação de seminovos para alguns departamentos. Perfeito. Então, por exemplo, hoje 30% do nosso faturamento tem representação de seminovos, de locação de seminovos. 30% é muita coisa. Expressivo, hein? É muita coisa. Mas não é porque a gente quer desovar os equipamentos, não é isso. A consciência corporativa tem se solidificado nesse assunto. Entendeu? Então, o exemplo que eu te dei.
Quando você fala de multinacionais, não, os caras usam o suprassumo da tecnologia, pegam tudo que... Não, eles estão com uma consciência mais aguçada, então eles estão agora canalizando, até em termos de budget, de orçamento, está cada vez mais apertado. Claro, tem uma economia aí. Eles estão direcionando alguns departamentos que não exigem essa escalabilidade tecnológica toda para uso. A gente tem assim uma atuação na área de saúde bastante forte, então a gente vê grandes hospitais com quase 100% dos seus ativos de segunda mão, né? Seminovos, entendeu? E está funcionando, operando. Por quê? Aí tem o outro ponto de saber escolher bem um parceiro de RaaS, que é o suporte. É um equipamento que já está um pouco mais desgastado, é óbvio. Ele já tem um tempo de vida maior. A grande questão, a grande diferença é o suporte, é a operação que você assiste ao cliente final. Muito bom. Então, isso estando redondinho, não tem por que não usar. Funciona bem, né? Sou fã. Bem. Eu sou fã. Ed, eu vou te dizer que, novamente, vem aqui o mindset e o cultural, né? Porque, assim, o latino-americano, e a gente está dentro dele, né? Sim. A gente é meio metido, só que é o novo, né? É isso aí. Você chega num mercado de eletrônico, ele está assim, tá mais barato que uma amostra de uma caixa que já foi aberta. Você fala, não, esse eu não quero, já foi aberto. Mas por que não, né? Por que não pagar mais barato por isso, né? E o americano, essa ideia do refurbish, né? Que é o remanufaturado, é um mercado gigantesco e todo mundo usa sem vergonha nenhuma. Né? Sem nenhuma vergonha. Porque se adequa o negócio dele, cabe no bolso dele, é o que ele precisa, porque ele vai pegar um novo. Exatamente, né? exatamente. Muito bom, muito bom. Isso aí. Aí, eu tenho um terceiro participante aqui no nosso podcast, que é o OpenAI, que é o ChatGPT. E aí, eu perguntei para ele assim, pensa aí, me fala o que tem a ver o RaaS com ESG. Né? Que legal. Eu falei, cruza os dois aí, né? Me diga o que é RaaS, me diga o que é ESG, e agora cruza os dois e me diga o que ele tem a ver, como se eu estivesse montando uma tese para tirar nota 9. Aí ele colocou muito do que você disse, redução do desperdício eletrônico, ciclo de vida prolongado, porque aí você tem essa questão do refurbish, eficiência energética, e é verdade, né? Isso aí. Acessibilidade tecnológica, porque tem um segundo item do ESG, que é o social, né? Exato. Que é o acessibilidade e impacto social. Então você pode dar uma acessibilidade tecnológica para um público que não tem tanto poder aquisitivo, pegando um equipamento talvez um pouco menor, um pouco mais barato economicamente e que vai suprir a necessidade tecnológica dele. Correto. Boa, excelente. Correto. Aí tem aqui a governança, transparência e conformidade, que é o que você falou aí, compliance, conformidade com auditoria, responsabilidade compartilhada, sustentação. Muito bom. E para fechar esse ciclo, aproveitando o gancho, e obrigado, ChatGPT. Exato. Sobre a questão social, nós falamos bastante de governança, um pouco de governança, um pouco de ambiente, de meio ambiente. Boa. A parte social, inclusive nós temos algumas parcerias com os nossos clientes finais, onde pós-contrato a gente acaba direcionando os equipamentos porque já teve o seu custo financeiro recuperado, já teve a sua exploração tecnológica feita. Então a gente acaba fazendo ações com instituições indicadas pelo próprio cliente. Bacana. Ou dentro de um programa que o cliente já possui, né, de social, e a gente acaba direcionando esses equipamentos e não só direcionando o equipamento final, porque uma coisa é você chegar lá, toma aqui o equipamento, vira as costas e vai embora, mas a gente também, dentro do nosso ESG PCTec, a gente tem um programa de sustentação desses ambientes também. Então, a gente tem algumas instituições aí que são suportadas por nós totalmente através do nosso produto RaaS. Excelente. Ed, eu vou te procurar, viu? Porque eu dou Pode aula procurar, fica à vontade. Eu dou aula no final de semana para uma escola, né? Que a gente está ensinando adolescentes em situação de risco a programar. Pô, que legal. Para tentar dar uma profissão para eles, muito né? Bom. E a gente teve dificuldade, viu, de conseguir doações de notebook e tal. Depois a gente vai Pode falar conosco, a PCTec está de portas abertas. Vambora, pode falar conosco. Ed, para finalizarmos aqui, tá? Tem uma última pergunta que eu separei aqui do nosso script, que é a seguinte. E aí, como é que você enxerga o futuro disso, Ed? Falamos muito de RaaS aqui, falamos o que é, o que não é, falamos do impacto social, do ESG, o ChatGPT ajudou a gente aqui, falamos bastante coisa aqui, mas e o futuro? Você acha que o RaaS tem sustentabilidade? Ele se transforma em alguma coisa? A aquisição morre? Vão conviver? Qual a sua visão sobre o futuro? O futuro é muito incerto. Exatamente, hoje é. Apesar de toda a tecnologia, a gente vê as tecnologias avançando. Inclusive, eu estava vindo para cá, ouvindo, né, a rádio. Eu sou do interior paulista, sou da região de Campinas, então a gente vem ouvindo o rádio. E eu estava ouvindo que a produção, por exemplo, daquele óculos da Apple foi suspensa. Olha. Porque a demanda baixou. Sim. A demanda baixou, os estoques dos fabricantes estão cheios e eles estão segurando e suspenderam a produção até o final do ano. Então a gente vê que é uma tecnologia que foi lançada
6 meses atrás, 4 meses atrás, que foi o boom. Então, a gente vê alguns testes aí, não estou dizendo longe de mim, Apple, é a Nossa Senhora, não tem como. Dúvida, Mas a gente vê algumas tecnologias que surgem e rapidamente desaparecem. Então, isso traz um pouco de incerteza. Mas olhando para esse nosso mercado, aí não tem como eu falar do produto RaaS sem trazer, primeiro, a experiência do cliente, porque o cliente hoje está mais atento à experiência que ele tem, que ele quer. O que aquele produto, o que aquele serviço pode angariar para ele, pode trazer para ele de benefício. Perfeito. E segundo, modelo. É o modelo do negócio propriamente dito. Eu entendo que o nosso mercado RaaS é um mercado que ele tem uma demanda ainda muito latente. Então, você tem empresas, você tem as pessoas ainda com a cultura, com a visão de aquisição. Mas isso está mudando muito rapidamente. Sim. Inclusive, nos últimos anos, você pode acompanhar aí as evoluções do mercado, os movimentos de mercado. Você vê grandes fundos de investimento investindo em empresas, comprando empresas, injetando dinheiro em empresas voltadas para o hardware como serviço. Porque sabe que tem longevidade essa estratégia, esse modelo, né? Tem longevidades e eu volto a falar um pouquinho da escalabilidade. Então, quando você olha o cenário de devices, de equipamentos, você vê que tudo é locável. Perfeito. Entendeu? Pode olhar essa sala, você tem câmera, você tem microfone mesa, você tem TV, você tem mesa. E você tem o próprio notebook, o ar-condicionado, são dispositivos caros. E hoje a experiência dos clientes, das empresas, elas não querem mais ter o status de ter a posse. Elas querem o benefício do uso, ponto. Então, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, né, desse mercado, eu acredito que o modelo RaaS ele vai se consolidar ainda mais e ele vai ter uma escalabilidade, uma diversidade em termos de dispositivos. E eu acredito até que o usuário final, a pessoa física, vai aderir mais fortemente ao modelo. Né? A gente já vê aí algumas movimentações de smartphones, alguns bancos aí. Ou seja, ele vai pedir isso, né? Ele vai pedir. Ele vai falar, não, quero comprar uma TV Samsung. Samsung, eu quero assinar a TV, me traz uma nova todo ano. Exato. Né? Por que a estratégia, né, do sistema operacional tão conhecida, é o mais famoso do mundo? Porque ele usava em casa. Exato. Então, na empresa ele queria o mesmo sistema operacional. A usabilidade é padrão. Muito bom. E aí você vê as integrações, principalmente com IA. Né? Então você tem muita coisa bacana acontecendo e outras que virão aí que a gente nem sabe o que vai vir. É verdade. Então, não tem muita bala de prata, mas dá para a gente ter uma ideia de que, puxa, realmente tudo pode virar RaaS. Sim. Não tem impedimento para isso. Sim, né? o que de fato vai acontecer, qual o caminho vai tomar, eu não me arrisco a dizer. Não dá, mas eu me arrisco a dizer o seguinte, o conceito, o modelo de negócio, ele está totalmente já aderente ao mercado. E olhando assim, experiência do cliente, novidades, inovação, principalmente inovação tecnológica, a gente entende que o acesso tem que ser mais rápido para o usuário final ou para a empresa. Sem dúvida. E o RaaS é a ferramenta perfeita para isso. Né? O modelo do negócio é a ferramenta perfeita. Excelente, Ed, excelente, obrigado, viu? Eu acho que, assim, compartilhando a minha opinião contigo, realmente eu acho que RaaS ele vai transbordar o CNPJ, vai para o CPF. Sim, sem dúvida. Você é um usuário de RaaS com carro, com CPF, né? A gente vai olhar para a nossa sala e vai falar, por que eu tenho que comprar uma TV nova todo ano? Eu vou começar a alugar. É isso aí. Eu assino e boa, né? Aí ele faz a conta e vê que é muito mais em conta questão de manutenção. Olha só. Por que uma operadora de TV, uma operadora de internet já não agrega um televisor no plano entrega dela? Tudo isso pronto, né? Você vê, são possibilidades que certamente serão exploradas. São casamentos de hardware e software que podem acontecer, né? Sem dúvida. Bacana, muito bom. Ed, o papo foi excelente, o tempo passa rápido. Muito. Obrigado, viu, por compartilhar com a gente a tua experiência. Parabéns aí pela missão da PCTec, pela reinvenção da PCTec, pela pivotagem da PCTec e pelo trabalho que vocês se preocupam aí com ESG. Eu acho que o ponto que você comentou aqui de governança é fundamental. Sem dúvida. E não precisa ser grande para ser governança. Imagina. Eu posso ser pequenininho e ter uma governança, né? Adaptado para a minha realidade. Eu não preciso estar listado na bolsa, né, para ter governança. De forma alguma. Eu consigo ter essa governança antes e eu concordo contigo, viu? Eu acho que governança vem antes para você traçar toda a estratégia do social, do ambiental, e aí com a governança você executa isso. Exatamente, esse é o caminho. Excelente visão. É isso daí. Visão. Ed, obrigado, viu, pessoal? Mais um podcast finalizando aqui com um assunto super interessante que é o RaaS e com uma autoridade aqui que é o Ed no assunto da PCTec. Obrigado pela audiência de todos aqui. Ed, obrigado, viu, cara? Muito obrigado.
Muito obrigado, valeu. Você Obrigado. é um mestre, deixa junto. a gente super à vontade. Tamo junto. E espero aí aos ouvintes, ao nosso público, que tenha algum valor ao que nós conversamos aqui. E eu estou à disposição aí, pode me procurar à vontade. Bacana. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.